Você é acionado para um voo, analisa a meteorologia e mesmo com o tempo muito deteriorado, decide decolar. Você inicia o voo com teto baixo, uma camada bem definida de nuvens, mas o céu está claro e você acha que não vai ter problema nenhum com relação a esse mau tempo. De repente começa um chuvisco, a visibilidade começa a se deteriorar e você começa a ter sérios problemas para enxergar à frente. Você olha para trás e pensa em voltar, mas já não é mais possível devido à restrição de visibilidade. Quando você olha para frente de novo, já não dá para seguir adiante. E você prontamente olha para baixo para tentar um local para pouso. Esse tipo de situação é mais comum do que se imagina na aviação. E ela é muito mais perigosa quando associada ao voo noturno, que piora ainda mais e deteriora ainda mais as condições de visibilidade do piloto. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito disso. Mau tempo e voo noturno. Junte-se a nós. Vamos lá. Safety Notice 26. Mau tempo mais voo noturno é igual a combinação fatal. Bom, o mau tempo é o segundo fator de acidentes com helicópteros de acordo com o ranking de acidentes da Robinson. Recordando aí os top 5 maiores fatores de acidente: colisão com fio, mau tempo associado a voo noturno, baixa RPM do rotor principal, gelo no carburador e stall de potência. Nesse vídeo nós vamos abordar especificamente o assunto que trata do mau tempo associado a voo noturno, que é falado no Safety Notice 26. O Safety Notice 26 ele foi publicado em janeiro de 1987, ou seja, há exatamente 30 anos atrás. Mas, infelizmente, também não está fora de moda, né? Não desatualizou. Por quê? Porque ainda hoje acontecem diversos acidentes devido à associação desses dois caras aqui. Bom, o mau tempo já é perigoso por si só. Você analisa lá um dia feio, você está vendo uma camada de nuvens, aqui você tem chuva, e aí você vai desviando aí e tentando seguir o seu voo. Às vezes quando você analisa uma camada de nuvens que está com o céu encoberto ou nublado, você acha que você tem acima de você uma camada desse tipo aqui, ó, uma camada de nuvens brancas, do tipo estratos, estrato cúmulo, ou até uns cúmulozinhos aí com pouca possibilidade de chuva. Mas mal sabe você que por trás dessa camada você pode ter alguma coisa desse tipo aqui, ó. Você tem uma camada bem definida e aqui você tem um grande cúmulus nimbus, um sebessauro aí, bem escondidinho, só esperando você passar embaixo dele para iniciar a sua fase de precipitação e tirar totalmente a sua visibilidade. Então, lembrando aí das nuvens baixas, as com menos possibilidade de chuva, estratos, estratocúmulos e cúmulos, se bem que cúmulos pode chover um pouquinho também, mas você pode ter aí as nimboestratos e o CB, que tem a base bastante baixa também. Quando associado a voo noturno, você tem a seguinte situação. Vamos analisar esses dois quadros aqui, ó. No quadro da esquerda, eu tenho nuvens claras, aparentemente pouco carregadas, então eu entendo que tem pouca possibilidade de chuva, a umidade do ar está baixa, aí já consultando as ferramentas de meteorologia, né? E a temperatura do ar e ponto de orvalho estão longe uma da outra, ou seja, pouca possibilidade delas se igualarem e de haver aí a saturação do ar. Já no quadro aqui da direita, você tem nuvens escuras e carregadas, né? Visualmente elas estão escuras, ou seja, existe uma densidade aí, uma grande concentração de água dentro delas, grande possibilidade de chuva, isso só olhando visualmente. Aí, supondo que você consulte as ferramentas
de meteorologia, os códigos e tudo, você vê que tem elevada umidade do ar e que a temperatura do ar do ponto de orvalho estão muito próximas. Então, quando você tem esse tipo de visual, é até relativamente mais fácil, né, você tomar uma decisão por voo ou não. Agora, vamos colocar essas duas paisagens num voo noturno? Essa paisagem da esquerda, à noite você vai enxergar dessa forma aqui. Ou seja, tem iluminação da cidade, você vê um teto aí acinzentado, mas enfim, não tem muita definição de qual que é a característica dessas nuvens que estão acima de você. E do lado direito, você tem exatamente a mesma paisagem. Então, esse é um dos principais motivos dos erros de avaliação de meteorologia para voos no período noturno. Sem o Sol no fundo, né, da camada para contrastar e lhe dar aí qual que é a densidade ou espessura das nuvens, mesmo que visualmente, você fica com a sua avaliação seriamente deteriorada. Porque à noite, as duas situações acima, você vai ver exatamente da mesma maneira. Riscos associados ao mau tempo. Essa foto foi a foto que eu utilizei aí na capa do vídeo, do post. Você tem aqui, quem conhece aqui o estado de São Paulo, a rodovia dos Bandeirantes. Você tem uma cerração aí, nuvens a baixa altura, elevada umidade do ar, e você tem um bacaninha ali, um helicóptero passando a baixíssima altura. Quem conhece esse trecho aqui sabe que mais para frente ali tem um linhão que atravessa a rodovia de um lado para o outro. Os riscos associados: voo a baixa altura, vai deteriorando a visibilidade, o piloto vai baixando a altitude para tentar manter o contato visual com o solo. Pouso em local desconhecido, ele não consegue enxergar mais para frente, ele olha para trás, não consegue enxergar, ele olha para baixo e tenta pousar até melhorar a situação. Qual que é a criticidade? Ele está pousando com baixa visibilidade em um local que ele não conhece. Desconsideração dos limites de performance. Bom, o piloto podia ter decolado recentemente, estava aí com todos os passageiros, estava com o tanque bastante cheio, decolou, voou poucos minutos, deteriorou a condição e ele acha um local ali meio restrito para pouso e pousa ali. Só que ele vai tentar sair dali e ele esquece que quando ele decolou de uma pista, correu e tudo mais, ou seja, ele vai ter que decolar na vertical. Para manter as condições visuais, ele fez um pouso numa área da qual ele não consegue mais decolar sem exceder os limites da aeronave. Então, é uma armadilha esse tipo de situação também. Não avistamento de obstáculos de solo. Com certeza, fios, postes, árvores, todos esses obstáculos, aí, cercas, ficam com a sua visualização prejudicada aí com a baixa visibilidade. E por último, redução demasiada da velocidade de deslocamento. Quando a condição visual do piloto começa a deteriorar, o reflexo inicial dele é o quê? Ele começa a baixar e reduzir a velocidade. Todo mundo sabe que conforme vai se reduzindo a velocidade de voo, a estabilidade da aeronave vai se deteriorando também e vai ficando mais difícil você manter o reto nivelado. A aeronave tem menos ação dos estabilizadores. Essa redução de velocidade pode levar, em pouco tempo, à perda de controle da aeronave se o piloto mantiver a sua visão só para o lado de fora e perder a sua referência da linha do horizonte. Entrada inadvertida em IMC. Não existe. Muito se fala a respeito de entrada inadvertida em IMC. O que se deve fazer? No entanto, isso já é discutido por vários comandantes em diversos encontros de segurança. Se a gente for ver ao pé da letra, não existe entrada inadvertida em IMC. O piloto tem condições, sim, de prever as condições meteorológicas e saber se ele pode ter uma condição não visual naquele tipo de formação. Então, camada de nuvens com céu nublado ou encoberto.
baixa pressão atmosférica, ou seja, toda a umidade, todas as movimentações estão indo para a região onde você está. Umidade do ar acima de 80%. Temperatura do orvalho muito próxima à temperatura do ar, ou seja, diferença de menor que 3 graus Celsius. Está quase no ponto de condensação, de precipitação das nuvens que estão ali. E por último, verificar se os ventos e as massas estão se deslocando para a região ou que você está, ou para o seu destino, ou em conflito com a sua trajetória, o seu caminho de voo. Ok? Eu costumo dizer que esse tipo de situação aqui, eu comentava bastante com os alunos, o tempo nessas condições ele é uma granada sem pino, ou seja, ele pode explodir a qualquer momento. Algumas ferramentas, né? Você tem aí o site RedMet, air1000.br, que tem lá todos os códigos, METAR e tudo mais, e tem os radares. Ó. Nesse caso aqui, está bem pouquinho, o dia que eu consultei para fazer o vídeo, estava bem pouquinho, formação de nuvens e tudo, mas os radares mostram o tempo atual, além das previsões. E outras ferramentas também, por exemplo, Windy, ou WindTie, que agora mudou o nome aí, o endereço, que é uma ferramenta excelente também, que mostra a formação de nuvens, vento, pressão, umidade, temperatura, tudo de uma determinada região, tanto de observação quanto de previsão, e que vão te ajudar aí a tomar uma decisão mais segura a respeito do voo, sobre decolar ou não. Fatores mais comuns associados aos acidentes com mais tempo. Erro de julgamento e avaliação da meteorologia. O piloto avalia, mas ele vai lá pelo visual, não está chovendo naquele momento, ele não julga corretamente o que pode acontecer e resolve decolar. É indiferente à experiência do piloto. Isso é um tópico interessante. Tanto pilotos com pouca experiência cometem erros de julgamento, porque não sabem do que aquele tempo pode proporcionar em termos de precipitação, em termos de restrição de visibilidade, como pilotos experientes também cometem erros, muitas vezes até confiando nos equipamentos que estão voando, equipamentos maiores, com todos os instrumentos para um voo em condições IMC, então eles acabam subjugando o tempo e decolam mesmo assim. Voo de retorno. O piloto já foi e agora ele está para retornar da missão, ou seja, ele vai voltar para casa. A pressão que faz com que ele queira retornar e finalizar a sua missão aí, próximo à sua casa, lógico. A perda das referências visuais é o mais comum. Existem estudos aí que dizem que o piloto que não está preparado para o voo IFR, após perder a sua referência visual, ele tem 128 segundos de vida. É o tempo que ele demora para desorientar e perder o controle da aeronave. Desorientação espacial. Perda de controle da aeronave. Então esses são os tópicos mais comuns aí que são associados aos acidentes envolvendo mau tempo. Alguns exemplos, infelizes exemplos. Robson 44, São Lourenço da Serra, em São Paulo, 4 de dezembro do ano passado, às 18 horas. Mau tempo. Esse helicóptero aqui foi fazer uma entrega de uma noiva e o tempo estava deteriorado e ele não conseguiu chegar no local a poucas milhas aí do seu destino, veio a colidir com o solo. Então as investigações ainda estão em andamento, mas o relatório aponta o mau tempo como fator decisivo. Isso acontece só com helicópteros pequenos, que não voam IFR e tudo mais? Negativo. Olha esse caso aqui, ó. Um Agusta A109 em Londres, 16 de janeiro de 2013. Era manhã e o piloto decolou, provavelmente para fazer ele ia fazer um cruzamento de um aeródromo ou de umas edificações. Subiu para 1.500 pés,
E o controle perguntou: Rocket 2, você tem condições VMC ou gostaria de um cruzamento IFR? E o piloto respondeu: eu tenho boas condições visuais aqui de cima, está tudo bem. Logo em seguida, ele veio a colidir com um guindastre que tinha num topo de um prédio que estava aí em construção ou em reforma. E veio ao solo, todos se vitimaram. Olha aí, equipamento maior ainda. Um Agusta W139, Irlanda do Norte, 14 de março de 2014. Neblina associada a voo noturno. O relatório final foi publicado em 2015. E revelou que não foi detectada a falha mecânica, que os pilotos não utilizaram o checklist e atribuíram o acidente à desorientação espacial. Esse helicóptero é um helicóptero equipadíssimo, é um biturbina, praticamente não tem restrição de potência, de performance. Ele já tem sistemas de navegação aí, FMS, ou seja, ele faz tudo sozinho. E mesmo assim, os pilotos decidiram por voar no mau tempo e colidiram com o solo após desorientação espacial, vitimando aí todos os que tripulavam a aeronave. Recomendações de segurança, de acordo aí com o Safety Notes, né? E com a situação em específico. Evitar voar noturno sempre que possível. Se for voar noturno, faça-o com o céu limpo, no qual você consiga observar aí as estrelas e tudo. Ou o teto bem alto, consultando, obviamente, as informações meteorológicas. Dê preferência para pousos e decolagens em locais balizados ou conhecidos. Como o helicóptero opera muito em grupo Zulu, né, que é local desprovido de recursos, de iluminação e tudo, isso favorece aí você ter problemas com fios, com cerca, com árvores, postes e tudo mais. Na dúvida, não decole. Tentar é o primeiro passo para o desastre. Somente entre em condições meteorológicas por instrumento, se você tiver equipamento de instrumento, se o helicóptero for IFE, e se for habilitado e preparado para tal, obviamente. Né? Dos 3 acidentes que nós vimos, em 2 deles o piloto era e o equipamento também homologados para o voo por instrumentos. No entanto, não deu certo. Ok? Muito bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. Obrigado por terem assistido. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam aí, acompanhem a gente pelo YouTube, Facebook e pelo nosso portal. E até o próximo vídeo aí. Obrigado.